Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Professor Marcos Miguel. Nessa videoaula iremos resolver juntos um problema que caiu no vestibular do IME, o Instituto Militar de Engenharia. Vamos ao enunciado do problema. Ele diz o seguinte: assinala a opção correspondente ao valor da soma das raízes da equação y elevado a 3 meios mais 5 vezes y, mais 2 vezes y elevado a meio, mais 8 igual a zero. E as opções que você tem são 5, 2, 21, 5 elevado a meio e 0,5. Ok? A primeira coisa que eu quero que vocês observem é que a equação possui o y elevado a expoente fracionário. Sabemos que quando o expoente ele é uma fração, isso dá origem a um radical. Portanto, esse primeiro termo é como se fosse raiz quadrada de y elevado ao cubo, e esse termo aqui é como se fosse raiz quadrada de y, 2 vezes a raiz quadrada de y. Aí, se a variável da equação está sujeita a radical, nós temos o tipo de equação conhecido como equação irracional, ok? Então, isso quer dizer que a equação do problema é uma equação irracional e ele pede que você encontre a soma das raízes da equação. Ok? Vamos à solução do problema. Note que, se a gente olhar os expoentes das variáveis, observe que aqui você tem expoente meio. Nesse termo o expoente é 1, que é o dobro de meio. E nesse termo aqui você tem expoente 3 meios, que vai ser o triplo, né? Melhor dizendo, de meio. Então, se esse expoente aqui é o dobro desse e esse expoente aqui é o triplo desse, então isso sugere que eu utilize uma variável auxiliar para resolver a equação. Ok? Então, vamos começar pegando o y elevado a meio, certo? Vamos pegar y elevado a meio e chamar isso de x, ok? Com isso eu estou utilizando uma variável auxiliar. E percebam que se o y elevado a meio é igual a x, se eu elevar ambos os membros ao quadrado, eu vou concluir que y é igual a x ao quadrado, ok? Para passar daqui para cá, eu elevei ambos os membros ao quadrado, originando y igual a x ao quadrado. Então, fazendo a substituição lá na equação original, vamos ficar com o quê? Ora, se y elevado a meio é x, isso quer dizer que y elevado a 3 meios vai ser x elevado à terceira, pois o expoente 3 meios ele é o triplo de meio, ok? Mais 5 vezes y, ora o y é x ao quadrado, mais 2 vezes y elevado a meio, y elevado a meio a gente chamou de x, isso mais 8 vai ser igual a zero, ok? Então, caímos agora numa equação polinomial em x, né? Essa equação é uma equação polinomial de grau 3 em x. Aí observe, a pergunta foi: qual é a soma das raízes da equação em y? A equação original ela está na variável y. Aí observe, cada raiz dessa equação polinomial em x vai gerar uma raiz para a equação irracional, tá ok? Então, como o y é igual a x ao quadrado e x é raiz dessa equação polinomial de grau 3, cada raiz da equação polinomial em x vai me dar uma raiz para a equação original do problema. Então, se a gente denominar as raízes da equação original do problema, ou melhor, vamos denominar as raízes da equação polinomial de x1
x2 e x3. Então, x1, x2 e x3 são as três raízes da equação polinomial de grau 3. Aí, consequentemente, você vai ter como raízes da equação do problema as raízes y1, y2 e y3, ok? As raízes da equação do problema vão ser denominadas de y1, y2 e y3. E observe que como y é x ao quadrado, então y1 seria o quê? Seria x1 elevado ao quadrado. y2 vai ser x2 elevado ao quadrado e y3 vai ser a raiz x3 elevada ao quadrado, ok? Aí, como ele está querendo a soma das raízes da equação lá do enunciado, que é a equação em y, aí vamos escrever essa soma para ver como é que vai ficar em função de x1, x2 e x3, tá ok? Então, se você escreve a soma das raízes y1, y2 e y3, você vai ficar com y1 mais y2 mais y3. Só que y1, a gente viu lá que é x1 ao quadrado, y2 vai ser x2 elevado ao quadrado e y3 é x3 ao quadrado. Aí percebam que as raízes, a soma das raízes solicitada no enunciado, né, vai ser igual à soma dos quadrados das raízes da equação polinomial em x que a gente encontrou, ok? Vamos só copiar a equação polinomial aqui, porque a gente vai precisar dos coeficientes dela. A equação é essa, ó, x à terceira mais 5x ao quadrado mais 2x mais 8 igual a 0. Aí observe que aqui aparece o que? A soma dos quadrados das raízes dessa equação, ok? A soma dos quadrados das raízes dessa equação pode ser calculada da seguinte maneira: x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado. Você pode reescrever essa soma de 3 quadrados como sendo o quadrado da soma. Você pode escrever como sendo o quadrado da soma menos duas vezes o produto 2 a 2. Aí o produto 2 a 2 seria x1, x2 mais x1, x3 mais o x2, x3, ok? Então essa soma de 3 quadrados a gente pode reescrever dessa maneira. Aí observe que aqui aparece a soma das raízes dessa equação polinomial. E sabemos pelas relações de Girard que a soma das raízes dessa equação é menos o b dividido pelo a. Isto é, menos o coeficiente do x ao quadrado dividido pelo coeficiente do x ao cubo. Então isso vai dar menos 5, a soma das raízes. Aí fica menos 5 ao quadrado menos duas vezes o quê? Agora aqui é outra relação de Girard, né? Isso aqui é a soma do produto 2 a 2. Então, isso é o C da equação dividido pelo A. Isto é, vai ser o 2 dividido por 1. O coeficiente do termo do primeiro grau dividido pelo coeficiente do x ao cubo. Então, quando eu divido o 2 por 1, vai dar igual a 2. Então, essa relação que aparece aqui entre parênteses, ela é igual a 2, ok? E aí, fazendo as contas, menos 5 ao quadrado é igual a 25. Aí vai ficar 25 menos 2 vezes 2, 4. Portanto, a soma dos quadrados das raízes da equação polinomial de grau 3 vai dar igual a 21. Só que se a gente volta lá, né, a gente tem
que a soma das raízes da equação dada no enunciado, que é y1 mais y2 mais y3, essa soma é igual à soma dos quadrados que a gente acabou de calcular. Então, conclusão, a soma das raízes da equação dada no problema, que as raízes eu denominei de y1, y2 e y3, essa soma vai ser também igual a 21, já que lá em cima estava escrito que era igual à soma dos quadrados, e para a soma dos quadrados a gente encontrou o valor 21. E aí, portanto, a resposta do problema é 21. E 21 encontra-se na alternativa, se a gente volta aqui no enunciado, ok? 21 encontra-se na alternativa C. Então, a alternativa correta é a letra C. Ok, pessoal? Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a nossa próxima videoaula.